Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente faz a configuração de Dual WAN SSL VPN usando o Azure SAML para autenticação. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal SecInfra. Então vamos lá. Bom pessoal, temos aqui a nossa topologia. É uma topologia bem simples aqui, né? Tem um roteador simulando dois links, tem um computador para testar a VPN, um FortiGate e um Azure AD. Aqui tem um Forte Authenticator, mas é para alguns outros testes que eu pretendo fazer. Eu tenho dois links no FortiGate, então um com 100, 100, 101 e outro com 200, 200, 201. E o nosso computador fica com 201, 201, 201. Beleza. Então quando a gente usa o SAML, a gente tem duas formas da gente fazer uma redundância para usar dois ou mais links de internet, né? O que eu acho mais fácil, que geralmente eu implemento, é utilizar um provedor de DNS que tenha suporte ao Health Check. Basicamente, a gente faz uma configuração, esse FQDN, por exemplo, fqn vpn.secinfra.br, ele vai responder para o 100.100.100.2, desculpa, e o nosso servidor de DNS vai ficar fazendo um health check. Então a gente pode configurar um health check, por exemplo, na porta TCP/443, que é a porta da minha VPN, por exemplo. Se não estiver disponível, ele vai começar a resolver para 200.200, 200.2. Eu já utilizei esse método utilizando o Cloudflare e o AWS Route 53. Provavelmente alguns outros serviços de DNS mais corporativos também tenham suporte. Mas, às vezes, pode ser que a pessoa não quer, né? Ou pode ser que não tenha suporte, né, no provedor de DNS, não possa mudar nesse momento. Sempre tem particularidades. Para isso, a gente tem até um KB aqui na Fortinet, que é o nosso amigo Dual WAN SSL VPN with Azure SAML SSO Authentication. Então, o que basicamente a gente vai precisar? A gente vai utilizar SSL VPN Helms no FortiGate. Então, eu já configurei aqui e eu vou repassar as configurações para vocês. Eu vou deixar também esse link aqui na descrição. Mas, se vocês verem que estão com algumas dúvidas, eu posso fazer também um vídeo mostrando passo a passo. Bom, aqui no nosso FortiGate, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai vir aqui em System, Feature Visibility, e vocês vão ter que habilitar aqui o SSL VPN Helms. Beleza. Com ele habilitado, a gente vai liberar este campo aqui, esse menu, SSL VPN Helms. Então a gente vai criar dois Helms. A criação não tem nada demais, tu dá um Create New aqui e tu vai colocar um nome. No meu caso, eu escolhi o WAN 1 e o WAN 2. Legal. Aqui, basicamente, é isso que ele fala nesse primeiro momento. Depois ele fala para a gente fazer a configuração lá no Azure. Se você tiver dúvidas, nunca fez isso, eu tenho um vídeo explicando passo a passo como fazer essas configurações para uma WAN, né? Mas aqui é bem parecido. Vou deixar esses links na descrição também. Então, vamos lá no nosso Azure. Então, aqui, eu vou entrar no Microsoft Entra ID e aí a gente vai ter aplicativos empresariais. Para adicionar, tu vai vir só aqui, novo aplicativo, e tu vai botar aqui FortiGate, já vai aparecer aqui o FortiGate SSL VPN. Então, o que eu fiz? Eu criei dois, um para o link 1 e outro para o link 2. Então, se a gente vier aqui no link 1, lembrando que aqui a gente atribui os usuários ou grupos, né, conforme a sua licença aqui no 365, e aqui no logon único, a gente vai configurar o SAML. Então, a primeira coisa, configuração básica de SAML. Vocês podem ver que eu estou usando o FQTM VPN1.secinfra. Se atentem, porque em alguma parte do KB tinha algumas coisas erradas, tá? Então se atentem aqui. A primeira vez que eu estava tentando, deu erro, estava como HTTP e eu copiei de algum lugar. Então se atentem. O que eu recomendo, copia daqui e substitui FQDN. Se tu tiver porta, tu vai botar uma porta aqui. Por exemplo, 9443. Beleza. Outra coisa que precisa se atentar, a gente não vai botar o Helm aqui. Não precisa botar o AN1 ou o AN2 aqui. Não, nem se deve colocar, na verdade. Aqui a gente só vai botar no padrãozinho aqui. HTTPS, dois pontos, barra, barra, o FQDN ou IP público,
barra remote, barra SAML, barra metadata. Vou maximizar para vocês verem. Então, esse é o ID da identidade. Aqui na URL da resposta e na URL de logon é a mesma URL, que é aqui a remote barra SAML barra login. E aqui na URL de logoff, né, a gente vai ter o remote SAML logout. Legal. Então, essa é a configuração que a gente precisa fazer. A gente vai criar dois, né? Aqui embaixo também a gente tem que arrumar os atributos e declarações, né? Então, eu sempre recomendo criar um novo como username, né? Então, vem aqui, adicionar nova declaração, que vai ser username, no caso vai dar um erro porque já existe. Aqui tu vai botar o user principal name e vai dar um salvar. Não dá porque eu já criei, né? E aqui do grupo, né? Se lembra, vai com um nome enorme, que nem esses outros aqui, né? Se lembra que tu tem que excluir ele antes, daí ele dá um erro, ele não desaparece daqui. Aqui no caso desapareceu, mas a primeira vez nunca desaparece, pelo menos para mim. Então, se não desaparecer, tu fecha aqui, clica de novo em editar, aqui, daí vai atualizar. Daí tu vem aqui em adicionar uma declaração de grupo, marca todos os grupos e opções avançadas aqui, tu vai poder botar aqui o nome, né? Eu botei aqui como grupo. E aqui também a gente vai ter que realizar o download do certificado. Então é sempre esse base 64. A gente baixa aqui e depois a gente vai precisar dessas URLs. Para o link 2 é a mesma coisa. Então aqui em logon único, tu vai ver que a única coisa que vai mudar é o meu FQDN, que está como VPN2 aqui. Entendeu? Aqui também a gente vai ter um certificado, ele vai ser diferente também, então também tem que baixar. Essas URLs, pelo que eu vi, são iguais, mas por via das dúvidas, cada vez que tu vai criar, entra no aplicativo certo, copia. E aqui no Azure, nesse primeiro momento, é isso. Depois, o que a gente vai precisar? A gente vai criar as configurações no nosso FortiGate. Então aqui ele dá a opção de tu criar via CLI, né? Ou a gente pode vir aqui nas versões mais novas em User Authentication, Single Sign-On. Pode clicar aqui, né? Dar um exemplo aqui, seria Azure SAML 3, por exemplo. Aqui a gente vai botar VPN 3.7.1.br. Aqui tu pode ver que ele está ficando como HTTP. Então aqui temos um problema. Dá um next, que a gente vai dar um custom, vai colocar o Entity ID, vai colocar tudo certinho aqui, o certificado, né? E aqui embaixo, a gente atributo para identificar os usuários vai ser username e aqui vai ser group. Aqui eu só vou mostrar qual que a gente pega. A gente vem aqui no Azure e vocês podem ver que o primeiro item que ele pede é Entity ID. Aqui não é o primeiro item, eu vejo muita gente errando nisso. É o segundo item, então tu pega o segundo item, bota aqui. A Section Consumer Service URL. Essa daqui é o URL de login. E aqui está escrito logon no caso. Pode dar um copiar, tu vai colocar aqui. Na logout é o URL de logoff. Então coloca aqui, certificado tu vai instalar e colocar aqui. E aqui tu vai dar um submit e já era. Tá? Uma coisa que é legal também, como a gente vai ter dois certificados, a gente pode renomear o certificado. Antes disso, deixa eu mostrar como é que a gente faz o upload do certificado, né? A gente vem em Certificates, Create Import, Remote Certificate, e tu vai escolher o certificado aqui. Para renomear, a gente entra aqui em Config, VPN, Certificate, Remote. Aqui vai ter os certificados. Para renomear, a gente vai fazer o quê? Rename, vai botar o nome do primeiro certificado, to, e agora tu bota o nome do certificado que tu quer que fique. Vou botar aqui teste 1, 2, 3 só para vocês verem. Dá um end. E se a gente vier aqui, ó, ele está renomeado. Após isso, então, a gente vai criar os grupos. Também pode ser via CLI, que nem ele mostra aqui. Mas se você se sentir mais confortável, né, pode vir aqui pela interface gráfica. Então, create new, aqui no caso teria um SAML link 3, por exemplo. Pode ter vários para cada link, mas tu tem que duplicar, né? Sempre. Members, tu não vai botar nada. Remote Groups, tu vai dar um add e tu vai colocar aqui o Azure SAML. Aqui em Groups, tu pode deixar N ou tu pode especificar um Group ID. E daí a gente pega aqui lá no nosso Azure, né?
A gente vai vir aqui, grupos. Aí, por exemplo, a gente vai ter o grupo VPN SSL. A gente vai copiar aqui o nosso ID, identificação do objeto. Tu vai copiar e vai colocar aqui. Só se lembra, tu vai ter que criar duas vezes sempre. Por quê? Tu vai ter que ter uma para o Azure SAML 2 e uma para o Azure SAML 1. Então, eu só vou mostrar uma questão aqui. Se a gente tentar botar o Azure SAML 1 aqui também, ó, specify, ele vai dar erro quando a gente dá OK, ó. SAML user number is more than one. Então, só pode ter um aqui. E a mesma coisa aqui nas nossas políticas. A gente vai ter que fazer uma política para cada um. A política é bem tranquilinha, igual numa SSL VPN, só que a gente vai ter uma para o link 1, uma para o link 2. Se a gente entrar numa das políticas, ou mesmo na hora de criar, e tentar botar os dois, vai dar erro. Então, ó, mesma coisa que deu antes. Então, tem que ter policies duplicadas e grupos duplicados. Legal. Agora também o que a gente precisa fazer? A gente vai dizer em qual realm que cada grupo vai autenticar. Então aqui na SSL VPN Settings, eu vou excluir aqui para mostrar para vocês. Vai dar um Create New, eu vou selecionar o grupo Link 1, por exemplo, portal vai ser Full Access, e o Helm eu vou especificar, vai ser o 1. Agora a mesma coisa com o 2. Link 2, Specify, 2, portal vai ser o Full Access. Portal, claro, tu pode ter os teus particulares, né, conforme as tuas particularidades. Beleza, aqui só damos um Apply. Aqui vocês podem ver que eu estou com um link down, né, uma porta, né, administrativamente down. Fiz isso exatamente para testar antes. Bom, basicamente é isso que a gente precisa. Agora entra a nossa parte da configuração do FortiClient. Aqui ele está dando um exemplo que está com bug atual. Então, aqui no NoISUS da 723, a gente pode ver aqui que ele está com esse bug aqui, ó. Ou seja, ele nem tenta conectar ao gateway redundante de SAML quando ele não consegue chegar no primeiro gateway. Então, para isso, aqui no nosso teste, o que eu fiz? E eu recomendo até que vocês façam isso, mesmo se corrigirem isso, porque acaba dando muito problema. Quando vê, tem outra versão que dá um bug desses e tu começa a ter um monte de problema com teus colaboradores. Então, eu editei aqui a conexão. Eu vou ter uma por link 2 e aqui a gente tem que botar o Helm aqui. Então, para criar, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos excluir essa link 2 e eu vou deixar só a link 1 aqui. Vamos adicionar mais uma. Então, link 2. Aqui a gente vai botar o que então? HTTPS, dois pontos, barra, vpn2.sec.infra.br. Até aí tudo bem. Aqui, no caso, eu nem precisaria botar a porta. E aqui vai ser barra 12. E aqui damos um salvar. Se a gente editar novamente, vai ver que ele mesmo vai botar os dois pontos e a porta, né, que vai marcar a porta customizada. Ah, aqui também a gente tem que marcar aqui, ativar logon único. E eu prefiro usar um navegador externo. Mas daí vai com vocês. Esse auto-login é só se a tua máquina está inserida no Azure AD, tá? Se ela está inserida num AD normal, não marca isso daqui, senão não vai funcionar, tá? Pode dar alguns erros também. Bacana. Então aqui se eu clicar em link 1, vou conectar aqui. Vou marcar aqui, botar a minha senha. Aqui eu vou botar não. E beleza. Não está pedindo MFA porque eu nem configurei, tá, gente? É só um teste aqui, né? Se a gente vier no nosso FortiGate, usando devices, a gente vai ver aqui que eu conectei pelo SAML link 1. Legal. Agora vamos desconectar. Vamos botar pelo link 2, conectar de novo. Vai pedir minha senha de novo. E se a gente atualizar aqui, ele já pegou pelo SAML link 2. Aqui também vale mais uma dica para a gente usar esses FQDNs que obviamente são de teste, né, não funcionam na internet, só funcionam no meu ambiente local.
vez de criar um DNS, alguma coisa, né? Pode abrir o Notepad como administrador. Então tu deixa o Ctrl Shift apertado e dá um Enter. Daí ele vai abrir como administrador. Dá um sim. E aqui a gente vai vir em arquivo, abrir. A gente vai vir nessa pasta aqui. C Windows System32 Drivers etc. Aqui em tipo de arquivo a gente vai deixar todos e marcamos o hosts. Então aqui a gente faz uma entrada DNS interna, que só vale nesse computador, no caso, não é um arquivo hosts. Tem no Linux também, tá? Então a gente bota aqui ó, 100, 100, 102, espaço VPN1 e 200, 200, 202, espaço VPN2. Se a gente pingar esses caras, que vocês podem ver que eu já fiz uns testes antes, né? Eles resolvem para o IP que eu coloquei, né? Então fica mais fácil aqui para a gente fazer os nossos testes. Depois é só salva antes de testar, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que seja útil para vocês em algum momento aí, né? Quando vê algum cliente pede aí para vocês, né? Ou mesmo vocês na empresa que vocês trabalham precisam realizar uma configuração parecida. E também fica aqui uma experiência, né, com o SSL VPN Helms, né? Eu nunca tive que usar, foi a primeira vez que eu tive uma necessidade de utilizar, então foi legal para essa experiência também. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E lembre-se aí de curtir, deixa um comentário aí, ou se tiver alguma dúvida também, deixa aí. E lembra-se aí de compartilhar com seus amigos e colegas, né? Isso nos ajuda bastante a continuar crescendo. Obrigado, pessoal!